capítulo 5, ternamente, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados. Hebreus 5:2. No antigo Israel, o rei representava Deus ao povo, enquanto o sacerdote representava o povo a Deus. O rei atuava com autoridade sobre o povo. O sacerdote atuava com a solidariedade com o povo. O livro de Hebreus está na Bíblia para nos dizer o que significa dizer que Jesus é o nosso sacerdote, o verdadeiro sacerdote. O sacerdote de que qualquer outro sacerdote é sombra e a quem qualquer outro aponta. Os sacerdotes de Israel eram pecadores. Então, eles precisavam oferecer sacrifícios não só pelos pecados do povo, mas também pelos pecados deles. Não só os sacerdotes de Israel eram pecadores por definição, eles também eram por prática. Alguns sacerdotes antigos estavam entre os personagens mais perversos do Antigo Testamento. Pense em Ófni e Finéias, por exemplo, em 1 Samuel 1:4. Hoje precisamos de um sacerdote não menos que os antigos israelitas. Precisamos de alguém para nos representar diante de Deus. Mas os sacerdotes de outrora eram tão decepcionantes, tão maus, tão duros. Porém, se o nosso sacerdote soubesse em primeira mão como é sentir a nossa fraqueza de modo a ter maior simpatia para conosco, e isso sem pecar, e de modo que seu coração nunca se revolvesse em autocomiseração ou autoabsorção, esse seria um sacerdote verdadeiramente capaz de se compadecer eternamente de nós. Hebreus 5 continua a mesma linha de pensamento que expomos no último capítulo, em que vimos o final de Hebreus 4. Ali consideramos a maneira como o coração de Cristo se move em direção a seu povo, em solidariedade com ele e em sua dor e aflição. Agora, em Hebreus 5:2, nós consideramos mais uma verdade: a forma com que ele lida com as pessoas a quem se achegou. Vimos o que do papel sacerdotal de Cristo em 4:15 e agora vemos o como em 5:2. E qual é o como? Ternamente. A palavra grega por trás de compadecer-se ternamente, em Hebreus 5:2, compartilha um radical do compadecer de 4:15. E os leitores e ouvintes originais de Hebreus provavelmente teriam percebido esse fato mais do que nós. Também vemos em ambos os textos o verbo grego dunamai, se repetindo até na mesma conjunção verbal, embora não se veja isso na tradução usuais, bem como a menção repetida de fraqueza. Posteriormente, trataremos disso neste capítulo. Deixe-me colocar as duas frases transliteradas para que você entenda o paralelo que os ouvintes originais teriam percebido. Hebreus 4:15. Dunamenon sympathesai tois, possa compadecer-se. Hebreus 5:2. Metriopatrei dunamenon tois, possa compadecer-se ternamente. Junto à palavra repetida, dunamenon, que significa aquele que é capaz ou que tem a capacidade de. Observe o mesmo radical no verbo principal em cada versículo, como destaquei. Notamos no capítulo anterior que sympathesai significa co-sofrer, no sentido de sentir por conta de sua plena solidariedade conosco. Embora seja possível enxergar a forma como essa frase grega nos traz a palavra em português para simpatia, o significado é mais rico do que simpatia aparenta ter. Agora, em 5:2, à medida que o autor continua a expor como Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, encontramos a palavra metriopatei,
Esse é o único uso desse verbo no Novo Testamento. Isso significa exatamente o que lemos no texto: compadecer-se ternamente. O prefixo métrio possui o significado de restrição ou moderação, e o radical pateu se refere à paixão ou sofrimento. A ideia em Hebreus 5:2 é que Jesus não perde a paciência quando lida com pecadores. Ele é calmo, sereno, tranquilo, comprometido. Ele nos trata com ternura, de quem ele se compadece eternamente. Com certeza seria daqueles cujas falhas são mais razoáveis e moderadas, reservando respostas mais severas para os maiores pecadores, não é? Uma leitura cuidadosa do texto não permite essa conclusão. E possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados. O ignorante e o errado não são aqueles pecadores medianos, separados dos mais graves. Não, essa é a maneira do autor incluir todos no Antigo Testamento. E lembre quão rica e abundantemente esta carta aos Hebreus está baseada no Antigo Testamento. Percebemos que há basicamente dois tipos de pecados: voluntários e involuntários, ou culposos e dolosos, ou, como Números 15 coloca, pecados por ignorância e a mão levantada. Números 15, 27 ao 31. Isso é quase certamente o que o autor de Hebreus tem em mente, com ignorantes, se referindo aos pecados involuntários, e errados, se referindo aos pecados voluntários. Em outras palavras, quando Hebreus 5:2 diz: Jesus se compadece eternamente dos ignorantes e dos errados, o ponto é que Jesus trata com ternura, e com nada menos que ternura, todos os pecadores que vêm a Ele, independentemente de quais ofensas cometeram ou quão graves são. O que suscita ternura em Jesus não é a severidade do pecado, mas o fato de o pecador vir a Ele. Qualquer que seja a nossa ofensa, Ele se compadece ternamente de nós. Se nunca viermos a Ele, experimentaremos um juízo tão duro que será como uma espada de 2 gumes saindo de sua boca sobre nós. Apocalipse 1:16, 2:12, 19, 15 e 21. Se viermos a Ele, tão feroz quanto seria seu juízo de leão sobre nós, igualmente profundo será sua ternura de cordeiro sobre nós. Apocalipse capítulo 5, versos 5 e 6, Isaías 40, 10 e 11. Um está incluso no outro. Ninguém recebe neutralidade de Jesus. Pense no que isso significa. Quando pecamos, somos encorajados a levar a nossa bagunça a Jesus, porque Ele saberá exatamente como nos receber. Ele não nos trata com dureza. Ele não se esgoela e esbraveja. Ele não explode, como tantos pais o fazem. E Ele se contém tanto não porque tem uma visão turva do nosso pecado. Ele conhece a nossa pecaminosidade bem mais profundamente do que nós. Na verdade, conhecemos apenas a ponta do iceberg da nossa depravação, mesmo em nossos momentos de maior arrependimento. Ele se contém simplesmente por causa do terno coração para com o seu povo. Hebreus não está simplesmente nos dizendo que, ao invés de nos repreender, Jesus nos ama. Ele está nos dizendo o tipo de amor que Ele tem. Ao invés de derramar graça do alto, Ele desce a nós, nos envolve em seus braços e cuida de nós como precisamos. Ele se compadece eternamente. Talvez o comentário mais significativo já escrito sobre a Epístola aos Hebreus seja a obra de John Owen, dos 23 volumes que compõem atualmente as obras completas de Owen. 7 deles são uma exposição versículo a versículo de Hebreus.
foram necessários 20 anos para que tal comentário fosse escrito, com o primeiro volume publicado em 1668 e o último em 1684. O que o grande expositor de Hebreus diz sobre o que o Hebreus 5:2 quer dizer. Owen escreve que quando lemos que o sumo sacerdote pode se compadecer ternamente dos ignorantes e errados, isso significa que ele não pretende rejeitar pobres pecadores por sua ignorância e erro, da mesma forma que um atencioso pai não rejeitaria um bebê por seu choro. O sumo sacerdote age da mesma forma. Jesus Cristo também. Ele é capaz, com toda mansidão e ternura, com paciência e moderação, de aguentar as enfermidades, pecados e provações do seu povo, da mesma forma que uma mãe ou um pai suporta a fraqueza de um pobre bebê. Jesus não pode te ignorar mais que um pai amoroso de um bebê chorão pode ignorar seu amado filho. O coração de Jesus se atrai por nós. Nada pode confinar as suas afeições no céu. O seu coração bate inchado de terno amor. Além disso, a mansidão e a ternura de Cristo, sua paciência e moderação, não são periféricas ou ocasionais a quem Jesus é, como se seus prazeres mais profundos estivessem em outro lugar. Esse cuidado, essa compaixão terna por todo tipo de pecador é o mais natural para ele. Owen continua a afirmar que Cristo, em seu relacionamento conosco, não dispõe a nós de maneira mais apropriada ou mais plena qualquer outra propriedade da sua natureza que sua compaixão, longanimidade e paciência. Em outras palavras, quando Jesus se compadece eternamente de nós, ele está fazendo o que é mais apropriado e natural para ele. De fato, dadas as profundezas de nossas pecaminosidades, o fato de que Jesus não se afasta de nós prova que seu impulso e prazer mais profundo é a sua ternura paciente. Owen diz que esta ternura do sumo sacerdote, conforme aplicada a Jesus Cristo, compõe os mais elevados encorajamento e consolo aos crentes. Não fosse uma suficiência absoluta dessa disposição nele, manifestada em todos os casos, ele certamente nos rejeitaria com asco. Essa é a forma arcaica e complexa de Owen dizer o seguinte: a nossa pecaminosidade é tão profunda que uma medida frouxa de ternura da parte de Jesus não seria suficiente. Porém, quanto mais profundo corre nossa pecaminosidade, mais fundo ainda corre a sua ternura. Mas por quê? Por que Cristo se compadece ternamente de nós? O texto nos diz: porque ele mesmo também está rodeado de fraqueza. No contexto imediato, isso se refere ao sumo sacerdote em geral. O próximo versículo deixa isso claro. Quando ele fala do sumo sacerdote que precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados. Hebreus 5:3. O que Jesus não precisava. Hebreus 7:27. Entretanto, lembre-se do que vimos alguns versículos antes, em Hebreus 4:15. O próprio Jesus, embora sem pecado, é capaz de compadecer-se da nossa fraqueza. A mesma palavra no grego em Hebreus 5:2. Como alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, Jesus teve um total de 0 pecados. Mas ele experimentou tudo mais que faz parte de viver como um ser humano real neste mundo caído. A fraqueza do sofrimento, tentação e todo outro tipo de limitação humana. Ver também Hebreus 2, 14 e 18. Os diversos sumos sacerdotes ao longo da história de Israel eram pecaminosamente fracos. Jesus, o sumo sacerdote, foi impecavelmente fraco.
2 Coríntios 13:5. Ao contrário do que esperamos ser o caso, portanto, quanto mais afundamos em fraqueza, sofrimento e provações, ainda mais profunda é a solidariedade de Cristo conosco. Ao cairmos em dor e angústia, descemos mais fundo para dentro do coração de Cristo, e não para longe dele. Olhe para Cristo. Ele se compadece eternamente de ti. É o jeito dele, não tem outro. Ele é o sumo sacerdote para dar fim a todos os sumos sacerdotes. Enquanto você focar a sua atenção no pecado, você não poderá mais encontrar segurança. Porém, basta você olhar para este sumo sacerdote e não há como você ainda se ver em perigo. Olhando para dentro de nós, só podemos esperar dureza dos céus. Olhando para Cristo, só podemos esperar ternura.